O Ricardo Severo, ele compõe trilhas para cinema, compõe trilhas para teatro. A gente já teve a honra de trabalhar junto, ele é incrível. Ele ganhou um Kikito com Deus Ex Machina, do Carlos Gervasi. Ele compõe trilha também para novelas, como Joia Rara, Além do Horizonte. E ele acabou de fazer... eles lançaram agora 2 documentários, onde o Ricardo fez a trilha, que foi o Work in Progress, por dentro da OSESP, 50 anos de balé da cidade de São Paulo, com a Pródigo Filmes e o Diego de Godoy na direção desses 2 documentários. E aí, a gente, Instituto de Cinema, convidou o Ricardo para fazer essa live com a gente discutir um pouco da questão do... Eu vi a Guta Ruiz falou que fez Joia Rara também, que o Ricardo fez que ele fez a trilha. E aqui a gente está para bater um bate-papo um pouco sobre a questão de trilha sonora, que na verdade eu acabei convidando o Ricardo para fazer com a gente essa live, porque é uma coisa que me motiva muito. Acho que na verdade motiva todo mundo, mas muita gente não tem nem consciência do quanto a trilha sonora é importante para a emoção, né? Para guiar a gente, nós espectadores de cinema, para guiar a gente nessa jornada. Ele é muito foda, concordo com o Ricardo aqui. Fiquei empolgada aqui com essas mensagens, esses comentários também. Pode mandar que a gente gosta. Sempre gostamos, né? Sempre é bom. Poxa, muito obrigado, viu, pelo convite. Seu Tamires, do Instituto de Cinema. E eu espero que a gente possa ter um bom papo aqui para falar bastante sobre música no cinema, que é um assunto que para mim é totalmente apaixonante, né? É minha vida. Eu passei muito tempo estudando na pós também, dei aula na pós sobre isso. Sim. Isso, enfim, em paralelo ao teatro sempre, né? Essas são as minhas paixões, música no cinema e no teatro. Eu não sei se tem... meu cachorro tá latindo. Eu falei que ele ia latir em algum momento. Tá vendo, Ricardo? Foi mal. Tô vendo. Não sei se tem alguém aqui do teatro também, mas o Ricardo, ele compõe muita trilha para teatro, conforme eu falei. E ele ganhou muitos prêmios com trilha, como Shell, por exemplo, trilha sonora pelo Shell, o prêmio Shell para teatro. E falando um pouquinho de história, então, de cinema, para a gente pensar... eu queria conversar um pouco para a gente dar um start aí num bate-papo um pouco mais profundo sobre a questão de... O cinema, ele não surgiu com o som. E aí, em determinado momento, a trilha sonora canina. Isso aí, Caribé. Então, o som no cinema é uma coisa que surgiu só depois de 1927, né? Da transmissão, enfim, da transmissão, ótimo, né? Depois que o primeiro filme sonorizado surgiu, que foi o cantor de jazz, o jazz singer, que na verdade usava um sistema bem maluco de sonorização chamado Vitaphone, onde tinha um disco com o áudio gravado do que o cantor de jazz cantava na tela, e em determinado momento alguém colocava o disco e tentava sincronizar com a imagem. Então, esse foi o primeiro sistema de som de cinema que a gente conhece. Antes disso, os filmes não tinham ainda essa tecnologia do som, e o que existiam era alguns músicos que executavam trilhas ao vivo nos salões que exibiam os filmes. Então, tinham pianistas, tinham pequenas bandas. Teve uma época que teve até aparelhos que faziam ruídos e efeitos sonoros, mas a música nessa época não era uma música especialmente composta para o filme. Eram músicas que já existiam e que os músicos pegavam de outros lugares, né? Como, por exemplo, a Cavaleira Rusticana. Geralmente era usada para cenas onde tinham corridas e perseguições, né? A gente vê ainda em alguns filmes mudos hoje em dia, quando o pessoal quer botar uma trilha associada, quando tem uma corrida, eles colocam essa trilha, a abertura do Guilherme Tell. Marcou história, né? Marcou uma história de cinema. E aí, pensando, por exemplo, quando a gente tinha as bandas no cinema,
os músicos, por exemplo, a sala de exibição recebia a partitura, contratava a banda e aí ele tentava Sim. sincronizar dentro do que estava acontecendo no cinema. E muitas vezes, por exemplo, acho que a única música original que existia mesmo eram as passagens de uma cena para outra que o próprio músico improvisava na hora, né? Ele estava seguindo uma cena, usando uma música qualquer, e aí ele tinha que fazer uma passagem para uma outra cena e começar uma outra música. Então ele fazia um improviso e entrava na outra música. Tem um outro exemplo, claro, tem um exemplo de um filme russo, de uma trilha do Dmitri Tchotchkin, né? Para aqui, olha o cérebro fazendo Tá tentando colando, funcionar. tá colando. Tô colando. Falou que ia colar. Sim. Sim. Ó, Pode colar. posso colar, né? Pode. Então, Aqui tá liberado na live. é o Dmitri Tchotchkin, né? Que era um compositor russo, que ele fez a música do... Não é do Dmitri Tchotchkin, tô bem louco, peraí. Tá. Deixa eu ver qual era o filme do cinema. Se alguém lembrar, aí, porque, enfim, tá na ponta da língua. Tá? Mas E, enquanto então, isso, aí enquanto isso, a gente faz um salto, a gente chegou no cinema mudo, estamos na década de 30. E aí, o que a gente pode falar da década de 30? Porque foi... tá aqui. Achou. Eisenstein, Coração do Potemkin, claro. E essa Era trilha, fácil, né? essa trilha foi uma trilha que foi feita especialmente para o filme. É um filme de 1925, tá? Ele compôs a trilha inteira, do começo ao fim, ele não dava chance para improvisação. Existem só algumas poucas cópias. Existia uma cópia na Universidade de Nova York com essa trilha sincronizada, mas hoje em dia é muito mais fácil, né, esses filmes que eram mudos serem sonorizados ao vivo, né? Tem muita gente que faz isso, né? O Metrópolis, por exemplo, que é um filme do Fritz Lang, já passou por várias vezes por bandas, orquestras, músicos eletrônicos tocando ao vivo, né, fazendo a sincronia da trilha na hora. Então, é realmente uma brincadeira muito legal, porque a música ela acaba se adequando. A gente até já conversou sobre isso, né? A trilha a música é muito mutável, a música é muito facilitadora. Ela acaba se ajeitando na cena e criando um sentido na imagem, seja da forma como ela tiver sido colocada. Mas você ia começar alguma outra coisa? Não, eu tô vendo aqui os comentários que o Rubens está super animado falando com a gente. Ele está falando da biomecânica, né? Da biomecânica. Porque o ano passado o Ricardo Severo ele fez a trilha para uma peça Ricardo III, ou Cenas da Vida de Meyerhold, que contava a vida do Meyerhold, enfim. E aí, o Eisenstein, o Meyerhold, ele foi um cineasta, não, ele foi um diretor russo, e ele estudou a biomecânica, desenvolveu a biomecânica com os atores dele. E aí o Eisenstein, ele é como se fosse ele entrou, na verdade, no mundo do cinema pelo Meyerhold ele teve uma conexão com o Meyerhold na questão do teatro, né? Então, é só reforçando essa fala do Caribé, que está aqui, do Rubens Caribé, que, na verdade, o Eisenstein acaba sendo, na verdade, um discípulo do Meyerhold, que é bem importante, é bem legal a gente criar essas conexões de história, né? Você que adora história, né, Severo? Sim. Ficar fazendo essas junções. E aí a gente chega na década, então, de 30, onde a gente também tem chega a fala, né, o cinema com som, e aí também a música ela entra de uma outra forma, né, nessa década. Quando eles desenvolvem as primeiras tecnologias para sincronizar o som na imagem, os produtores de cinema acabaram percebendo como um problema, porque eles não podiam usar as músicas que já existiam para fazer a música dos filmes, né? E eles tinham que preencher aqueles vazios, afinal, já era uma coisa que o cinema prescindia da música
para acompanhar aquela imagem em movimento, né? A gente não consegue ver uma imagem em movimento sem ter um som que o acompanhe. É estranho, né, para a gente. Né? E é muito Então, gritante. Eu ia Desculpa. falar que é muito, imagina, é muito gritante quando a gente assiste, por exemplo, um filme e a gente, por exemplo, para quem aqui trabalha com cinema, em edição, então você pega um corte do cinema que te mandam e você assiste e você vê só falas e de repente coloca uma trilha sonora, vira uma outra obra, né? Você vai em Sim. outro lugar, ele te transporta. Então, mas voltando ao cinema dos anos 1930, os produtores de Hollywood resolveram então trazer compositores para criar trilhas originais para os filmes. E eles acabaram trazendo vários compositores da Escola de Viena, na Áustria, que seguia uma estética pós-romântica, né? Aquele tipo de música beethoveniana, com orquestra, com vários instrumentistas. Essa turma saiu de lá e foi para Hollywood compor trilha. Acho que o nome mais conhecido dessa época é o Max Steiner. O Max Steiner fez trilha para aquela versão de 33 do King Kong, fez Viagem ao Centro da Terra, uma versão também dessa época, e ficou mais conhecido do mundo inteiro pela música de 1939 que ele fez para E o Vento Levou. Né? Então, a música, essa música, todo mundo conhece. Essa música pós-romântica, ela segue vários preceitos assim que até hoje são utilizados no cinema, e preceitos que foram muito demarcados com as composições do Richard Wagner para as óperas. Por exemplo, uma ideia que é recorrente na música no cinema é a ideia do leitmotiv, que é aquela melodia, é uma melodia que é associada a um determinado personagem, a um determinado objeto, a um determinado acontecimento da cena. Então, os compositores, toda vez que aparece o determinado personagem em cena, entra uma vinhetinha musical específica acompanhando. No caso do vídeo O Vento Levou, por exemplo, era o tema de Tara, que aparece 5 vezes só no filme. É bem econômico, mas é muito marcante. Tara era a fazenda da Scarlett O'Hara. Então, todas as vezes que ela se reiterava a ideia de voltar para casa, de voltar para sua origem, para sua terra, a música entrava na cena, né? Então, por exemplo, ela sai com a guerra, vai para longe, aí lá no final, eu preciso voltar para Tara, isso já é no final do filme, preciso voltar para Tara, preciso ver a minha terra. Aí vai ela, aparece ela enfim, um contraplano com a fazenda lá no fundo e a música. Ou aquela cena em que ela está no meio do filme, eu nunca mais morrerei de fome. Ela lembra aí vem o tema de... Enfim. Quando a gente pega essa década de 30, que aí você me falou desses músicos de Viena, né, que eles vão para Hollywood produzir, eu tenho uma década de 30 totalmente orquestrada. Toda a trilha ela está voltada na orquestra. É tudo com essa mesma linguagem. Mas teve um cara que chegou lá por 1940 que meio que começou a agitar essa linguagem. Esse cara nada mais nada menos do que o Bernard Herrmann, que ficou muito conhecido por fazer as trilhas dos filmes do Hitchcock. Mas ele estreou em Hollywood em 1940 com o Orson Welles, fazendo Cidadão Kane. Por quê? Ele trabalhava na mesma rádio que o Orson Welles. Ele fazia as trilhas das radionovelas, dos teatros radiofônicos do Orson Welles. Tá? E muitas vezes, como era uma rádio, né, a rádio não tem muitos recursos, tem orquestras pequenas, tem uma banda, tem um músico, né, E o Bernard Herrmann, ele gostava de usar formações inusitadas de instrumentos. E, por exemplo, tem uma história que conta que ele chegou a fazer uma trilha com serrote. Sabe? Então, quando ele foi para o cinema,
ele já usava essa linguagem que era mais próximo da música contemporânea, dos compositores contemporâneos, pós-Stravinsky. E começa a agitar essa linguagem Mas de uma forma experimental, não? romântica. Ele começa a agitar essa linguagem romântica dos compositores de música que tinham até então. Começa a criar coisas mais estranhas, mais esquisitas, sonoramente para a época. Né? Entendi. E depois, nos anos 1950, entre 40 e 50, quando o cinema industrial norte-americano se fortaleceu, né, através da ideia do gênero cinematográfico, que eles começam a selecionar o público específico dos filmes que eles estavam fazendo, essa ideia do gênero passou também para a música. Então, os compositores começaram a se especializar em determinados gêneros do cinema. Esse tipo de música que o Bernard Herrmann fazia, por exemplo, começou a se adequar para filmes de suspense, né? Que ele usava uma ideia mais torta de música, mas tem, enfim, outras características de outros gêneros começaram a surgir, começaram a se especializar com as comédias, os romances, né? Mais tarde desculpa, pode falar, não, pode falar. Não, mais tarde o gênero norte-americano por excelência, que é o western, né? Todos esses gêneros começam a se firmar e os músicos começam a compor especificamente para esse tipo de gênero. Sim, total. Tá, agora não vou te cortar. Fala aí. Imagina, não. É que aí você me falou, por exemplo, o momento que a gente tem uma Hollywood se firmando, se consolidando e a criação de gêneros. Aí é nesse momento que a gente já fala também a questão do filme B, né? Que você comentou. Sim, de uma questão de você poder experimentar e é um lugar onde a trilha sonora começa a descobrir novos mercados e novas formas, porque no filme B, na verdade são os filmes de baixo orçamento, com uma produção menor que a gente teve no cinema nesse momento. A mesma coisa aconteceu para trilha sonora, né? Então era um lugar onde você podia experimentar coisas diferentes na trilha, né? Conduções diferentes, públicos diferentes, né? Exatamente, né? Então a gente tem as grandes produções que ficavam no horário principal dos cinemas, né? E a gente tinha os filmes de baixo orçamento, que aí a gente encontra ficção científica, terror, todos esses filmes que hoje são conhecidos como filmes B. Né? Exato. E é engraçado como as linguagens vão se adequando dentro do gênero do cinema, porque, por exemplo, a gente tem alguns estudos que mostram que determinado tipo de instrumentação e de arranjo combina mais com determinado tipo de gênero de filme. Como, por exemplo, os filmes de romance, eles gostam de orquestras de cordas tocando nos sons mais médios e agudos, melodias lentas, calmas. Filmes de ação, por exemplo, os sons já são mais rápidos, né? E com a orquestra de cordas tocando junto com os metais, né? Então ação e aventura, né? E por aí vai, né? É engraçado também pensar que os caras que começaram a copiar os gêneros do cinema B foram que acabaram determinando algumas matizes sonoras. Como, por exemplo, quando os italianos começaram a copiar os westerns nos anos 1960, os westerns norte-americanos, quem que começou a fazer trilha para eles e que ficou famoso por essas trilhas? Nada mais, nada menos do que o Ennio Morricone, né, que ganhou já alguns Oscars também, mas aquelas trilhas feio, sujo e malvado, né? O bom, the good, the bad and the ugly, o bom, o feio e o mal. Não, o bom, o mal e o feio, né? Então, o dólar furado, então é muito engraçado isso, né? Porque outros compositores que não eram de Hollywood vinham com uma ideia bem diferente e trouxeram coisas que marcaram muito, né? Como, por exemplo, Nino Rota. Nino Rota tem trilhas lindas, belíssimas. Mais recentemente...
Eu só ia falar do Nino Rota que ele se firmou, assim, uma que todo mundo conhece é do Poderoso Chefão, né? Que é onde carimba total. Sim. E que depois o próprio Ennio Morricone faz meio que corruptelas dele em outras trilhas que falam de gangsters também, e de máfias. E o Nino, ele fez muito... Eu não sei se eu vou falar besteira agora, você me corrige, mas ele fez coisas com o Fellini também, não fez? Sim. Tem associações muito marcantes, assim, de compositores e diretores, né? Tem diretores que gostaram de trabalhar muito tempo com o mesmo compositor, né? Como o Fellini com o Nino Rota, o Hitchcock com o Bernard Herrmann, e mais recentemente o Steven Spielberg com o John Williams, que meio que faz um resgate desse tipo de trilha orquestrada, mais romântica, usando todas as características formais desse tipo de estética dentro da música. É muito legal. Mas, então, aí tem várias revoluções. A gente não pode pensar também que a música no cinema simplesmente é aquele tipo de música com orquestra, com grandes formações, então. Porque depois de um certo hoje tempo... ela tá num... exato, desculpa te cortar, mas hoje ela está num outro lugar, né? A gente tem toda uma história pro que a gente chega hoje de trilha, que na verdade... Acho que são raros os filmes que a gente tem de fato. Existe algum hoje, aliás, que é feito com orquestra? Muitos são feitos com orquestra. Hoje em dia a gente tem equipamentos eletrônicos que reproduzem bastante a orquestra, mas a orquestra é bastante usada, sim. É bastante usada, porque para quem é músico, quem trabalha com isso, a gente sente a diferença da sonoridade. Né? E agora, a opção por fazer algo mais eletrônico, algo com instrumentação eletrônica, é uma opção simplesmente de custo, né? A gente acaba optando por fazer assim porque o custo é mais baixo, é um músico que faz tudo, né? Muitas vezes a gente faz uma demo da trilha, né? A gente faz uma experimentação da trilha usando esses timbres e aí depois vai para o estúdio com uma orquestra. Hoje em dia também não precisa... a gente não precisa usar uma orquestra inteira, né? Porque hoje em dia a gente tem a ideia do overdubbing, a gente pode gravar em vários canais. Então a gente pode contratar um grupo pequeno de músicos e dobrar, triplicar a sonoridade deles, fazendo eles tocarem de novo, né? E assim criando um volume maior. Tem muitos recursos para a gente usar em estúdio para fazer uma trilha muito boa. Quando eu fiz o Joia Rara lá com a produção do Duda Queiroz, né, ele tinha uns 20, 25, às vezes 30 músicos dentro do estúdio para fazer tudo. Eu fiz alguns temas que remetiam às cenas do cabaré que tinha na novela, uma linguagem bem de banda de cabaré, né? Então eu fiz uma demo no meu estúdio com bateria eletrônica, com baixo, com sopros, tudo simulando os músicos que estariam numa banda de verdade. Agora, quando a gente chegou no estúdio e eles pegaram as partituras e começaram a tocar, nossa, é uma diferença muito grande. É uma diferença enorme da sonoridade. Realmente é muito melhor a gente ter uma orquestra de verdade, com os músicos de verdade. Mas, quando a gente não tem que fazer, né? A maioria dos trabalhos que eu faço, eu acabo fazendo sozinho, por essa questão de custo mesmo. Né? O Caribelli tá novamente o Caribé falando com a gente aqui. Pode continuar, tá, Caribé? Então, estou vendo que ele está citando a trilha do Westworld, que é incrível. Essas séries, elas têm... as séries tipo Westworld, Game of Thrones, né? Aquela política também, House of Cards. A trilha do House of Cards era incrível. Incrível. O legal da trilha é quando ele se incorpora de tal forma do audiovisual, seja filme, seja série ou o que for, é que aí você não consegue mais dissociar a trilha do filme. Eu lembrei muito... Estou vendo um monte de amigos aqui. A Letícia, que foi minha aluna e trabalhou comigo, o Luciano Sklovski e a Vanja, lá de Porto Alegre.
também. Maravilha! Outlander, claro, Wagner. É incrível também. Enfim, tem um monte de gente legal aqui. Mas continuando. O Severo está encantado com as pessoas, com os amigos. Claro, né? Então, é bom. O universo. Pode falar. Não, o universo das séries, que já, obviamente, desde os anos 50, desde que a TV é TV, né? As séries existem e tem compositores incríveis fazendo as trilhas das séries, né? Jerry Goldsmith fez muitas trilhas de série, as trilhas do Star Trek, que até hoje aparecem, foram feitas lá nos anos 1960 por ele, né? E só que hoje... Nossa, Star Wars também, né? Também Star Wars, não, mas a Star Wars não começou como uma série de TV. A Star Wars já começou no cinema. Não estou nem pensando nisso. Eu pensei ainda nessa conexão que a gente cria da música com o Sim. Eu ia falar, mudando, a gente já volta para cima. Isso depois é uma questão associativa, que é uma das funções específicas da música. A música, ela pode se associar, é como se fosse um vocabulário, uma linguagem que a gente usa, né? Então você ensina ao espectador que aquela melodia que ele está ouvindo é uma melodia que está associada àquele determinado personagem, é a ideia do leitmotiv. Só que você faz isso uma vez, duas vezes, na terceira o espectador já sabe. Um exemplo perfeito disso é a trilha do Tubarão, do Spielberg, que também foi feito pelo John Williams, o mesmo do Star Wars, tá? A trilha, quando aparece a primeira vez do tubarão, a gente vê a barbatana do tubarão saindo na água e aquela trilha com aquele contrabaixo, né? Os metais graves para criar aquele clima de suspense e vai acontecer uma coisa ruim. Ok. Aí na segunda vez é uma cena que eles estão embaixo d'água e que o cara está dentro de uma jaula procurando o tubarão que ele sabe que vai vir. Entrou na jaula justamente para eles verem que bicho era aquele, né? E aí a gente vê uma sombra lá dentro e a música vem entrando devagarinho. Enfim, a gente ouve a segunda vez. A terceira vez, a trilha do tubarão. Daí na quarta vez é a melhor parte de todas. Eles estão no barco e eles sabem que o tubarão vai atacar. Só que a água está lisinha, não tem a água não se mexe em volta do barco. E de repente, nós espectadores, porque a música é só o espectador que ouve, né? Os personagens não estão ouvindo, é só a gente que ouve. E de repente a gente começa a ouvir a música. E a água não se mexe. O que significa isso? Significa que o tubarão está vindo. E eles não estão percebendo. Imagina a sensação que você, espectador, tem. Meu Deus, eles estão vindo, você quer avisar eles, não pode. Que droga! Então, e isso é uma brincadeira associativa simplérrima que o bom compositor sabe como interagir com isso dentro do filme. De apresentar o tema, de provocar o espectador com a volta do tema. E o tubarão, ele virou altos cases de estudo, né? De várias partes, da trilha, do que fosse. E aí tem uma história que eu acho ótima do tubarão, que nesse momento, quando o filme foi lançado, Nova York, por exemplo, eu não lembro se foi Nova York, qual cidade, começou a notar que teve um aumento muito grande de energia elétrica. E aí, por conta disso, eles começaram a perceber que, na verdade, as luzes que ficavam apagadas durante a madrugada, elas começaram a ficar acesas durante a madrugada. Então, várias casas que apagavam, o pessoal ia dormir, a luz acesa. Aí eles fizeram tudo para entender. E é esse local, assim, todo mundo ficou tão apavorado, né? Marcou a época o tubarão, que as pessoas dormiam com luzes acesas de medo de psicose também, mas com medo de serem atacadas. Então, a psicose o psicose é um case brilhante, porque muitas vezes enfim, foi uma questão entre o Bernard Herrmann e o Hitchcock também, porque tem muitos momentos que o Hitchcock não queria música. A cena do chuveiro era uma delas. E o Bernard Herrmann falou para ele, não, deixa que eu vou te apresentar uma coisa. E ele apresentou aquela sequência
do chuveiro, que é impressionante. A sequência dela no carro também, música, né? a sequência dela no carro, fugindo, quando ela está fugindo, bem no começo do filme, é um tema circular que o Bernard Herrmann faz, que começa a provocar uma agonia, porque são 3 takes só. A gente olhando ela dentro do carro dirigindo, aí ela olhando a estrada, né? E o espelho retrovisor, que ela fica olhando para ver se não tem alguém seguindo ela. E são esses 3 planos e ficam, sei lá, 3, 4 minutos. E a música dando todo aquele clima e criando toda a história, enquanto a gente ouve tudo que aconteceu no final de semana posterior à fuga dela. Porque ela pega o dinheiro, ela foge numa sexta-feira, e aí eles só vão se dar conta na segunda-feira que ela fugiu. E aí, enquanto ela está rolando isso, e a música do Bernard Herrmann, a gente ouve... O Hitchcock era brilhante contando a história, né? De uma forma... Ele contou só com os diálogos deles. Por que fulano não chegou ainda? Cadê ela? Ela estava com o dinheiro, ela tinha que depositar. Ela não... Aí liga pro banco, ela não deposita. Chama a polícia. Tudo isso acontece enquanto ela está fugindo. E aquela música é realmente muito, muito, muito incrível. A forma como ele conta a história e como ele ajuda a cena através da música. Porque a música vai numa evolução simples, é circular, não tem muito... É a agonia que isso provoca, que faz com que a gente... Meu Deus, onde vai parar isso? Mas num filme de terror, então, para guiar a nossa emoção, para a gente sentir medo, você acha que trilha sonora é o quê? Uns 60% do filme? Porque se você colocar uma outra música, olha, chegar até a ser cômico, né? Olha, não necessariamente. Não necessariamente. A forma como você utiliza a música no filme, não sei, é uma questão muito pessoal. Aí vai depender muito do processo que o compositor que foi escolhido para fazer a música usa, a forma como o diretor quer que essa história seja contada, né? E o que está no roteiro. Eu, pessoalmente, eu não gosto de reiterar o que está na cena. Quando eu componho uma trilha, eu componho de forma que ela se some com aquela ideia que está na imagem. Para eu criar um outro sentido com a junção da imagem, do texto que está sendo dito ou não pelos atores, e a música que eu estou colocando. É uma outra, enfim, é um outro lugar que você chega com a música dessa forma. E não simplesmente reiterando isso. Porque senão você cria aquele efeito que no cinema eles chamam de Mickey Mousing também, muitas vezes, né? O Mickey Mousing é aquele efeito quando a música se torna muito descritiva dentro da cena e ela pontua demais as ações do que está acontecendo. E aí fica parecendo que é um desenho animado. Parece trilha de desenho animado, que é aquela trilha que fica acompanhando todos os passos e todos os movimentos dos personagens no desenho animado. Enfim, é uma proposta de linguagem, mas não é... Não, claro, para tudo. Mas é engraçado que, por exemplo, quando a gente pensa, inclusive na atuação, né? Também tem isso. Por exemplo, você está falando uma coisa e será que você tem que fazer os gestos da coisa que você está falando, né? Você vai reiterando aquilo e Sim. Fica pobre, né? Exatamente. É a mesma coisa. Ó, Simone Lopes. Beijo, Simone. O Marquinhos Mafuz, nossa, faz tempo que eu não vejo. E aí? Tem gente. Eu tenho perguntas que... É porque a nossa live está passando também pelo YouTube e pelo Facebook, então eu tenho algumas perguntas que a Júlia me mandou, mas antes de eu entrar nessas perguntas que ela me mandou, vou te cortar aqui. Já uma pessoa já mandou nesse chat do Instagram, Ricardo. Coitada, olha, Rodolfo. Pobre... Humor. Menina, eu não lembro quem foi, mas me mandou pobre mediadora, porque possivelmente ela deve te conhecer pouco e imaginar que você fala pouco, né? Quem foi? Eu não sei quem foi. Depois a gente dá uma olhada. Imagina. Luísa Correia. Não sei se você conhece a Luísa Correia. Não, mas é porque é um assunto, obviamente é um assunto que mexe muito comigo e eu gosto de contar e de provocar. Já até fiquei com calor aqui. Os meus alunos sabem, nas aulas que eu dou, os alunos sabem que eu fico bem doido e fico falando horas também. Claro, falando com sentido. Obviamente que a gente não está aqui passeando a esmo, não. A gente está com um roteirinho aqui para contar a história toda. Então vamos lá, vamos fazer uma brincadeira aqui então, Severo.
Conheço bem a Heloísa Mundô aqui, tá vendo? Tô Foi ela vendo. que falou. Mas olha só, uma brincadeira então, Severo. Sou uma super produtora de sucesso e diretora e quero contratar você para fazer a trilha do meu filme. Qual é a Oba! relação que a gente cria? Tomara que não seja só uma imaginação, né? Temos cachê? Temos cachê? Primeira coisa que a gente faz. Não, né? Brincadeira. Não, a primeira coisa que a gente faz é quando você trabalha com a concepção de uma trilha sonora, a primeira coisa que você tem que fazer são 3 coisas, na verdade. Você tem que ler o texto, porque o texto é que vai dar o caminho norteador da história que você está contando e o que você pode utilizar da música para ajudar a contar essa história. Segundo, obviamente, falar com o diretor para saber qual é a concepção dele de filme. Porque só o texto não é o suficiente, né? O texto é um elemento que o diretor tem para montar todo aquele filme, mas ele pode criar uma outra coisa completamente diferente. Isso a gente só vai saber conversando com ele. Ele pode muito bem querer seguir um caminho, por exemplo, pegar um filme sério e vamos fazer uma comédia disso. Né? A música pode ajudar nisso, a mudar a emoção do filme. Né? Porque essa é uma das propriedades da música quando interage com uma cena. Ela consegue mudar o clima, o mood, que os americanos chamam, né? A emoção da cena. Né? Então você pode provocá-la pode ter uma ideia mais o diretor alegre ou pode ter uma coisa mais pesada. Tá, então se eu fosse a diretora, você ia me perguntar, eu ia ter que te passar o roteiro, você lia o roteiro. Sim. Lindo? Você tá travando para mim? Sim. Então, olha só, eu te dava, você lia o roteiro, aí você ia vir me perguntar qual era a minha visão de filme. Aí eu te dava Exatamente. uma visão, e aí você não tem autonomia, ou você tem autonomia para modificar o mood da cena? Claro que eu tenho, imagina. Senão, se eu simplesmente repetisse aquilo que estão me dizendo, eu quero que você faça tal e tal coisa. Total, tá nesse lugar de... É possível também, se o diretor for daqueles caras que acham que sabem tudo, mas em geral, eu tenho tido sorte de trabalhar com diretores que confiam no meu trabalho e que me dão liberdade também de propor. E eles sabem, depois de alguns anos fazendo música, a gente tem condições de entender qual é a melhor forma de contar uma história, de ajudar a contar a história com a música. Então, aí entra o terceiro ponto, que é a minha visão. A partir do que eu li e a partir do que o diretor me falou. Então, eu faço uma proposta e mostro para o diretor. Aí a gente vai chegar em algum lugar para começar a concepção do filme, tá? Mas ainda tem muitas coisas a fazer. Em geral, a gente trabalha bastante com o filme já montado, diferente do teatro, que muitas vezes no teatro a coisa acontece dentro de um processo que a gente tem que acompanhar e o processo só começa a ficar pronto perto da estreia. Não, aqui quando a gente começa a fazer a música, a gente já está no cinema, a gente já está com o filme pronto, editado, montado. Na maioria das vezes, tem exceções, né? E aí, por exemplo, você prefere? Desculpa, mas você lê o roteiro e depois assiste ele montado? Ou você lê ele montado direto? Você vê ele montado e vai... Eu gosto de ler o roteiro, porque eu acho que a gente tem que entender todos os sentidos que o filme está trazendo. Porque muitas vezes o filme montado é muito diferente do que foi escrito. Uma coisa é a visão do roteirista, outra coisa é a visão do diretor como montador. A montagem influi completamente na linguagem do filme. Né? O Hitchcock já dizia, cinema é montagem. Né? Ele não aguentava a filmagem, ele preferia já ir para a sala de edição montar o filme. Filme, né, na edição, nasce um outro filme, a gente tem uma ideia. Nasce um outro filme. Chega para edição. E no cinema, para mim, é muito melhor eu estar com o filme pronto, porque aí eu posso acertar, ajustar a trilha, assim,
assim, precisamente onde eu acho que ela tem que interferir, onde ela pode mexer, onde ela pode ajudar, né? De que forma ela pode ligar a cena anterior através de um prenúncio com a cena que vai acontecer. Tudo isso é uma coisa que, vendo o filme, a gente consegue resolver também. Mas, uma coisa que a gente não tinha falado ainda, mas... Oh, Balzs, querido. Também sou seu fã, Carlos Balzs, viu? Enfim, uma coisa que a gente não tinha conversado ainda é uma questão que todo compositor tem que ter: repertório. Claro, a gente tem que a questão de pesquisa, na verdade. A gente tem que ouvir muito, a gente tem que ver muito cinema, tem que ouvir muita música, a gente tem que conhecer esses elementos profundamente, para você ter uma noção do que fazer. Não adianta você ficar criando só a partir de clichês, porque clichês é muito fácil, todo mundo consegue resolver o clichê. O clichê é algo da época do cinema mudo. Aquilo que os músicos faziam, tocando ao vivo, pegando coisas que tinham a ver com aquela coisa que eles estavam vendo, aquilo eram clichês, porque eles repetiam aquilo, já que não tinha outras músicas, né? Eles repetiam a exaustão aqueles clichês musicais para acompanhar determinadas cenas. A gente não pode cair nessa mesma ideia. Tanto é que a forma como a música reage com a cena para criar um outro sentido é sempre mais interessante. É sempre mais interessante porque a gente está chegando num outro lugar, que não é aquele lugar esperado. E deixa o espectador ligado na contação da história também, porque esse é um problema. Se você criar uma música que é muito redundante, você corre o risco de criar um mantra na cena. Sim. Ia ficar aquela coisa meio sonolenta, meio, já sei o que vai acontecer, que começa a se tornar previsível. Né? É engraçado que aí a gente, voltando lá para a década de 30, que a gente falou, quando a gente volta lá, por exemplo, para o tema de Lara, marcou, mas não é redundante no filme. Você sabe o momento que ele aparece, você sabe qual filme. Exatamente. Mas ele tem pontos, né? Parece que é estratégico, né? Olha, Kyung! Grande fotógrafo, grande amigo. Enfim, é isso. Exatamente, Kim. A gente tem que escolher os momentos onde a música entra. Por isso também que você falou, um filme de terror tem 60%, 70% de música. Não necessariamente, tá? Você pode ter poucas inserções musicais, só que aquelas inserções musicais vão ser marcantes e vão criar momentos na história que vão, dar aqueles saltos. Por exemplo, a última trilha que eu ganhei prêmio foi um curta que eu fiz para o Ivan Willi, chamado Escolhas, que tem a nossa querida Tuna Dweck atuando. E tem o curta tem quantos minutos? Tem 19 minutos de duração. A música entra nos créditos de abertura, entra em 3 momentos curtos no meio do filme e depois entra numa grande sequência no final. Né? Finalizando quando a filha sai de casa e deixa a mãe, que é a Tuna Dweck, lá, eu compus uma canção que eu chamei a Vânia Bastos para gravar, e a canção é como se fosse o pensamento da mãe para aquela filha que está indo embora. Então, e entra só nesses... E a música em si entra só nesses 5 momentos do filme. E é o suficiente para ajudar a contar a história. Tem muito diálogo, tem muito texto. Às vezes a música, quando está por baixo do diálogo, ela pode criar uma interferência melodramática na ação do filme. Em alguns momentos pode ser interessante, para um tipo de filme pode ser interessante, mas para outros tipos de filmes talvez atrapalhe. Né? Por quê? Porque sempre que a música está em cena, ela está produzindo um sentido, seja qual for, de emoção. Quando ela não está em cena, a cena é mais neutra em termos de emoção. E isso também a gente precisa saber na hora de compor. Quais são os momentos que a gente tem que provocar a emoção e quais momentos a gente tem que
deixar isso neutro, para o espectador Mas simplesmente acompanhar a história que está acontecendo. Isso é da sensibilidade do trilheiro. É da tua sensibilidade. Claro, né? Total. É claro, claro. Mas, enfim, um bom diretor também vai saber. Ah, não, tem música demais, vamos cortar aqui, não precisa. Eu já fui mais guloso, assim. Eu Colocar gostava. mais música? Claro, quando a gente começa, a gente quer mostrar serviço. Mas não é isso. É porque a gente, quando está começando, a gente começa a encontrar produção de sentido em tudo. Então, acha que todas as cenas têm que ter música porque tudo está querendo dizer alguma coisa. Mas às vezes não. Eventualmente a gente entende aí a partir da história, a partir do roteiro, a partir da conversa com o diretor, a partir do que a gente vê dos atores fazendo, a gente entende quais são os pontos importantes da história que devem ser acentuados pela música. Né? E isso vem muito com a experiência também, né? Possivelmente... Alguma coisa a gente aprende vendo enfim, outros filmes, repertório mesmo. Mas, obviamente, que muita coisa a gente aprende fazendo. A escola te dá recursos para você ir atrás dessas informações. É o que eu sempre digo para os meus alunos. Nos cursos a gente tem que dar esses recursos. Mas cabe a sensibilidade de cada um, como criador, de entender de que forma você está fazendo a conexão de todas essas informações, tanto as informações de texto, do roteiro, as informações da concepção do diretor e as suas musicais. Saquei. Partindo eu vou pegar esse gancho seu, porque a Rafaela Oliveira mandou uma pergunta assim, ó, quais as dicas para quem quer começar a trabalhar com trilhas sonoras? Aí junto com isso, quais indicações de livro, essa daqui é da Fátima, quais indicações de livros sobre música e trilha no cinema, ou você poderia dar pra gente? Tá. Então, as indicações de livro... Para quem quer começar. Enfim, as indicações de livro são muitas. Então, acho que eu posso até passar depois e, enfim... E depois eu passo para o pessoal do Instituto e eles, de repente, colocam à disposição aí. Claro. Mas, assim, uma dica primordial para quem quer começar. Se você já é musicista, você já toca um instrumento, se você já experimentou a composição, uma das coisas primordiais é repertório. É você ver o trabalho de outros compositores, ver muito cinema, entender a ideia da montagem, porque a montagem é o outro lado da música. A forma como você edita a música no filme, como você usa o ponto onde é colocada, o ponto de entrada, o ponto de saída, é fundamental. E isso é um trabalho que você faz com o editor. O editor de som pode deixar o teu trabalho brilhante, como pode também acabar com o seu trabalho. Eu tive as duas experiências. É claro que atualmente eu sempre acompanho o trabalho de edição das trilhas que eu faço nos filmes. Inclusive, com o meu equipamento, eu já monto a trilha, já mando numa faixa só a trilha inteira do filme montada, só para o editor colocar, inserir e mixar junto com os diálogos e os ruídos do filme. Tá? Porque, senão, bem quando a gente estava começando ainda, bem quando eu comecei, que ainda existiam as moviolas, que você mandava a fita roll e aí o cara cortava, editava e ia montando as várias pistas de som. Eu acompanhei isso. E eu editei também. Eu também brinquei de moviola, fazendo assim. Cara, essa é uma escola muito boa. Aí você entende como é que mecanicamente a coisa se insere, como é que está colocada ali. É outra coisa. E você pode também aí conversar com o editor para fazer com que ele entenda, olha, é melhor entrar 1 segundo antes que vai fazer toda a diferença. Eventualmente, a música acaba sincronizando algumas partes de uma forma diferente do que você estava imaginando. Como eu falei antes, a música é muito maleável, a música é muito facinha, ela acaba se encaixando em qualquer ponto. Mas ela não vai dizer a mesma coisa que você estava pensando que ela deveria dizer, se não entrar no lugar certo que você indicar. E vou aproveitar e fazer um merchan aqui, Henrique. Eu vou falar assim, olha, para a Rafaela,
Ele vai dar um curso online pra gente, com a gente de trilha sonora, que vai falar sobre história da trilha, teoria e prática da trilha. Então também é um ótimo ponto para quem está querendo dicas de por onde começar, né, né, Ricardo? Para poder falar de tudo, desde a concepção até a finalização, Exato. enfim, até a kill sheet, a montagem da kill sheet. Nossa, esse é um problema. Mas a gente tem que saber também, a gente como músico. Tem tanta coisa que a gente precisa saber, que a gente precisa acabar sabendo, e é incrível que a gente não tem escola suficiente para isso. Principalmente nessa parte de sonorização e de criação de trilha, não tem uma escola que fale sobre tudo. Que fale sobre a parte histórica, que engloba a parte de repertório, a parte de dramaturgia sonora, da linguagem especificamente, e como usar isso para a concepção, para a criação, para a execução da trilha, a finalização, a edição da trilha, mixagem e a publicação disso, a kill sheet depois disso, né? O registro disso tudo. Porque a gente também, como músico, como compositor, a gente precisa se preocupar muito com o registro do nosso trabalho, que muitas vezes se perde. A gente não vive num país que tem uma indústria cinematográfica. Excetuando alguns trabalhos de algumas produtoras de cinema que se desenvolveram e evoluíram graças à publicidade, que saíram da publicidade para fazer cinema, e aí tiveram a sua escola de execução e de produção. Fora isso, o nosso cinema é muito artesanal ainda. A gente tem um cinema onde grande parte dos filmes, o diretor é o próprio produtor e acompanha, é o próprio roteirista, né? Ele acaba fazendo um pouco de tudo. Você vai acumulando funções, porque tem uma questão de custo também, né? A gente produz um filme aqui na guerrilha, a gente produz um filme aqui com 1 milhão, 2, 5 assim, já é um filme. Nossa, 5 é uma super produção, imagina. Exato. E aí esse valor é muito irreal quando a gente compara com o valor fora do país, né? Quando a gente compara, por exemplo, com a superindústria que é Hollywood. Então, imagina, hoje... mas mesmo o cinema europeu também... mas hoje você pensa o dólar, quase R$6, você gasta 5 milhões, você vai gastar $1 milhão numa produção, é um outro universo, né? Realmente a gente... Então, aí a gente volta para o que há de mais moderno hoje em dia, que são as séries que estão sendo produzidas, né? Nesse universo das séries, até o começo dessa pandemia e da quarentena, era o que estava acontecendo de grandes produções, né? É isso e a outra grande indústria no Brasil, que é a das telenovelas. Aí a gente tem uma indústria de ficção na imagem muito forte. Porque, por exemplo, na Globo, todo o trabalho de pós-produção é organizadíssimo, sabe? Tem tudo, nossa, é tudo muito pensado antes de começar a produção da novela em si. A parte de gravação com os atores, de montagem, é uma parte ínfima. Só a parte de trilha, nossa, de pré-produção é um tempão antes que começa. E muita coisa a ser produzida e ser pensada para acompanhar durante a produção. E, na verdade, desde a concepção da ideia, tem um amigo meu que ele é diretor na Globo, e aí ele fala, às vezes demora 2 anos, né? Você tem a concepção da ideia da novela, e você vai ter que pesquisar, e vai trabalhar em cima, e aí até a novela tá no ar, 2 anos, 3 anos. Então é um processo longo, é muita gente envolvida, né? Por isso que, de fato, eles conseguem ser uma indústria, né? E também porque tem uma grande empresa por trás que segura, né? Também durante todo esse tempo. As produtoras que estão fazendo séries para os canais tipo Netflix, Amazon, etc., também estão começando nesse caminho. E isso acho que é uma coisa ótima para a gente, porque é uma forma da gente produzir de uma maneira mais industrial e menos artesanal. Acho que a única vantagem do artesanal é que a gente consegue se virar muito bem com pouca coisa. Então, quando a gente vai para um esquema maior, a gente tem mais facilidade para resolver os problemas que surgem.
A gente testa a nossa criatividade no baixo orçamento ali, no Exatamente. orçamento a gente deslancha, né? Pode gastar, né? Pode Mas, de uma outra forma. Mas nada... enfim, a gente precisa, como compositor, ter repertório. Isso eu sempre falo para os meus alunos. A gente precisa ver muito filme, a gente precisa ouvir muita coisa e não só aquilo que a gente gosta. A gente tem que principalmente ver e ouvir aquilo que a gente não gosta ou que a gente não está acostumado a ouvir e ver. Tá? E ler. E ler muito. Porque eu quero falar. A gente tem muitos livros, tem coisas que não estão em livros, tem coisas que estão em artigos... Tem coisas que a gente lê uma vez, só vai usar 2 anos, 3 anos depois. Então, a pesquisa é uma coisa que a gente, como criador, tem que fazer sempre. Não dá para se acomodar. Eu estou sempre pesquisando. Eu comecei a pesquisar quando eu comecei a trabalhar e eu continuo até hoje pesquisando. Não paro com isso. Só um parênteses, então, relacionado a isso. Junto com o repertório, tem uma outra coisa que, enquanto artistas, e enquanto ser humano, a gente deveria parar e pensar, que é a nossa subjetividade, né? Que é a forma que a gente vê o mundo também, né? Porque isso guia completamente a nossa questão artística, a forma que eu me relaciono com o mundo, de que forma que o mundo me afeta, de que forma que eu vou dialogar com o mundo, né, junto com esses repertórios, aí eu consigo ter mais autonomia, mais autoridade diante do meu trabalho, diante da minha obra. Então, e isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, porque uma das outras funções da música é que a música resgata algo da memória afetiva de cada um. Tá? Então, tudo aquilo que a gente ouve de trilha, de música que a gente gosta e não sabe muito bem porquê, é porque é algo que foi construído ao longo da nossa vida, desde que a gente era bebê. Né? É uma coisa que é construída internamente e que faz parte da nossa memória afetiva. Só que isso é totalmente individual. Então, cada pessoa vai perceber isso de uma forma diferente. Algumas pessoas vão gostar de música A, outras de música B, outras de música C. Então, é fundamental que a gente pense que a música, para cada um, vai interagir de uma forma diferente. Então, a provocação não é você reiterar a cena com uma trilha que você acha que vai dar certo, mas sim tentar produzir algo que faça um outro sentido, porque é inevitável que essa música vai ser percebida de uma forma completamente diferente para cada espectador que ver aquele filme. Severo, eu tô pirando aqui, ó. Tô recebendo pressão. 3 minutos, 10 minutos, aí 5 minutos, aí 3 minutos. Acabei de receber de 3 minutos para dar o tempo da live. Então, mas eu acho que a gente tá fechando e acho que a gente, enfim, pelo menos eu acho que essa última opinião que eu falei, para mim, é o meu fecho. Perfeito. Eu só ia falar, como a gente está passando para outros canais também, novamente, YouTube, Facebook, é complicado essa retransmissão, se a gente cair, retomar, né? Então, muita gente que está aqui na live com a gente sabe da tua relação com o teatro. Me fizeram essa pergunta, eu acho que de repente a gente pode, em algum outro momento, até falar de trilha, de composição de trilha para teatro também, porque me perguntaram diferenças na hora de montar trilha para cinema, trilha para teatro. É uma outra live aí. Como que é a trilha para teatro. Então faço esse convite para a gente retomar a live em algum momento, para a gente falar sobre trilha de... Com muito prazer. De teatro junto com cinema, perfeito. E aí, só pra gente encerrar, retomo aqui que o Ricardo vai dar um curso com a gente de trilha sonora, que eu, que sou apaixonadíssima por trilha também, tô super propensa a fazer, já falei pra ele que você é uma aluna. E aí... Venha, não é só pra músicos, são pra todos. Isso tem que ficar claro. Não é só para músicos, é para todas as pessoas. Eu vou ter uma parte que eu vou direcionar para músicos e outra que eu vou direcionar para o público em geral. Tá? Mas tem muitas das coisas que funcionam para os dois públicos. Tá bom? Então convido vocês, entrem lá no Instituto de Cinema e vejam as informações. Tá? Perfeito. Temos 10 segundos, Rick. Então, muito obrigado a vocês todos que estavam aqui. Adorei, obrigado Tamires, obrigado Instituto de Cinema. Obrigado para meus amigos e até a próxima. Até, beijinho, tchau, gente.